Estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica, né? Diferente de você ler os livros como eles estão organizados na Bíblia, nós vamos ler em ordem cronológica. Então, nós estamos na fase de Davi e daí saltear entre 1 Crônicas, 2 Samuel, diz respeito ao reinado que Davi teve. Então, hoje nós vamos ler Primeiro Crônicas, capítulo 3 e 2, vamos ver se a gente chega ao 2, e vamos pedir a direção do Todo-Poderoso, né? Ó Deus, eu louvo e agradeço, Senhor, pelo privilégio que tem de poder meditar na Tua Palavra. Agora eu peço que o Senhor nos oriente, abrindo o entendimento e nos fortalecendo, sabe? E acima de tudo, que o Senhor revele a Tua Palavra para nós, que assim seja. Então, 1 Crônicas 3, o bispo Macedo começa fazendo um comentário, dizendo, os filhos de Davi. Esse capítulo mostra não apenas os descendentes de Davi nascidos em Hebrom e em Jerusalém, mas também os descendentes de Salomão. Dessa forma, a dinastia real de Davi recebe atenção apurada por causa da sua linha de sucessão. De acordo com a promessa divina, o reinado de Davi seria eternizado por meio do Filho de Deus, o Senhor Jesus. Então, vamos lá. E estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebrom, o primogênito Amon, de Ainoã, a Gisrelita, o segundo Daniel, de Abigail, a Carmelita, o terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur, e o quarto Adonias, filho de Agite, o quinto Cefatias de Abital, o sexto Idreão de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. E estes lhe nasceram em Jerusalém, Simeia, Sobabe e Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Betsua, sua filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete, 9. Todos esses foram os filhos de Davi, afora os filhos das concubinas e Tamar, irmã deles. E o filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. E os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Joaquim e o terceiro Zedequias, o quarto Salum. E os filhos de Joaquim, Jeconias, filho de Zedequias, seu filho. E os filhos de Jeconias, Assir e seu filho Sealtiel. Os filhos deste foram Malquirão, Pedoias, Zenazar, Jecamias, Osama e Nedabias. E os filhos de Pedaias, Zorobabel e Simei. E os filhos de Zorobabel, Mesulão, Ananias e Selomite, sua irmã. E Uzubá, Oel, Berequias, Exadias, Jusabe, Ezede, 5. E os filhos de Ananias, Pelatias e Jesaías, os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. E os filhos de Secanias foi Semias, e os filhos de Semias, Atus e Geual, e Beriá, e Nearias, e Safate, 6. E os filhos de Nearias, Elioenai, Ezequias, Asricão, 3. E os filhos de Elioenia, Odavias, Eliasabe, Pelaías, Acube, Joanã,
Delaías e Anani, 7. Então aqui nós vamos encontrando alguns nomes e também o que aconteceu com eles, né? É o que nós vamos ver agora em 1 Crônicas 4. Diz assim: os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carme, Ur e Zobal. E Reaías, filho de Zobal, gerou a Jaate, e Jaate gerou Almai e Laade. Estes são as famílias de Zoratitas. E estes foram os filhos do pai de Etã, Gisreel, Isma e Bibás, e era o nome de sua irmã Azelopone, e mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efratá, pai de Belém. E tinha Azur, pai de Tecoa, 2 mulheres, Elá e Naará. E Naará deu à luz a Uzão, e Efer, e a Temene, e a Astari. Estes foram os filhos de Naará. E os filhos de Elá, Zeret, Isra e Etnã. E Cós gerou Anub e Zobeba, e as famílias de Arael, filho de Arum. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. A história de Jabes, ela é muito forte, ela é pequenininha, né? O livro só vai retratar esses 2 versículos que vamos ler, mas Jabes, ele foi condenado a uma vida de dores. E aí você diz, mas o que tem a ver? O nome, ele carregava e carrega sempre um significado. Então Jabes, o significado é dores. Então era o tipo de vida que Jabes estava destinado a ter. Mas o texto começa dizendo que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Para entendermos o que ele fez para ser mais ilustre. Olha o 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. O comentário do bispo diz: o mais ilustre. O nome Jabes está associado à dor, pesar e aflição. Mas este homem da tribo de Judá, mesmo trazendo sobre si a marca negativa de um nome que o relacionava ao sofrimento, não se curvou ao passado de dificuldades. Ele conseguiu se tornar o homem mais sábio e honrado da sua época, por meio da fé. Infelizmente, muitos hoje carregam em sua vida o mesmo significado desse nome. Uns porque perderam tudo, outros porque nunca conquistaram nada, mas quando a pessoa conhece a Deus e se entrega a Ele, seu nome, isto é, sua vida é restaurada. E aquela situação de vergonha na qual vivia é revertida em grandes realizações. Além do testemunho de Jabes, há hoje milhares de outros que provam que Deus não atenta para o passado. Ele deseja apenas que o ser humano o invoque para que tenha sua história mudada. Sabe aquelas pessoas que elas falam assim, mas olha, eu fui vítima disso, eu fui vítima daquilo, me fizeram aquilo outro. Então, elas aceitam isso e vivem a vida dela resignada a uma vida destruída, sem graça, sem vida. Mas quando a pessoa se volta para Deus e ela faz uma aliança com Deus, o que estava destinado para dar errado vai dar certo. Agora o 11. E Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir, este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rafa, a Passeia e a Teina, pai de Irnaás. Estes foram os homens de Reca. E foram os filhos de Kenaz, Otiniel e Seraías, o filho de Otiniel, Atate. E Meonotai gerou a Ofra. E a Seraías gerou a Joabe, pai dos que vale dos artifícios, porque os dali eram artifícios. E foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã, e os filhos de Elá, Kenaz, e os filhos de Jalelel, Zif, Zifa, Tiria e Azarel, e os filhos de Asra, Jeter, Mered, Efer, Jalom, e teve mais a Miriam, e Samai e Isba, pai de Estemoa, e sua mulher judia,
deu à luz a Jered, pai de Gedor, e a Eber, pai de Socó, e o Jecutiel, pai de Zanoa, e estes foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou. E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueila e Garmita, Estemoa, o Macatita. E os filhos de Simeão, Amon, Rina, Beni, Anã, Tilom, e os filhos de Ize, Zoete e Bene Zoete, e os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, Lada, pai de Meressa, e as famílias da casa dos que fabricavam linho fino, em casa de Asbeia, como também Joquim e os homens de Cozeba, e Joás e Zaraf, que dominaram sobre os moabitas, Jazubi, Leém, porém estas coisas já são antigas. Estes foram oleiros e habitaram nas hortas e nos cerrados. Estes ficaram ali com o rei na sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jarabe, Zera e Saul, cujo filho Salum, de quem foi filho Misbazão, de quem foi filho Misma. E os filhos de Misma foram Ramuel, filho de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. E Simei teve 17 filhos e 6 filhas, porém seus irmãos não tiveram muitos filhos, e toda a sua família não se multiplicou tanto como a dos filhos de Judá. E habitaram em Berseba, e em Molada, e em Azar-Sual, e em Bila, e em Zem, em Tolade, e em Betuel, e Ormar, e Ziglac, e em Bet-Marcabote, e em Azar-Suzim, e em Bet-Biri, em Saraim. Estes foram as suas cidades até que Davi reinou. E foram as suas aldeias Etam, Aim, Rimon, Toquém, Azã, 5 cidades. E todas as suas aldeias que estavam ao redor destas cidades, até Baal, estas foram as suas habitações e as suas genealogias. Porém, Mazobabe e Janleque, Josá, filho de Amazias, e Joel e Jeú, filho de Josibias, filho de Zeraías, filho de Aziel, e Elioniai e Jacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel e Benaías, e Zira, filho de Zinfi, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Zinri, filho de Semaías. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente, e chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para os seus rebanhos, e acharam pasto fértil e bom, e a terra espaçosa, quieta e descansada, porque os de Cão haviam habitado ali antes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas e habitações dos que se acharam ali, e as destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir, levaram por cabeça Pelatitas, Nearias e Refaías e Auzel, filho de Ize, e feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas e habitaram ali até o dia de hoje. Então aqui está algumas famílias, né, e o que aconteceu com elas, para você entender, né? Eles conquistaram tantas terras aqui nesse tempo, mas hoje Israel se resume a um pedaço muito pequeno de terra que não é comparado àquilo que Deus havia dado. 1 Crônicas 5 diz assim: quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura. O comentário aqui diz assim: o primogênito tinha posição privilegiada na família e recebia porção dobrada da herança do pai, como está em Deuteronômio 21:17. Mas Ruben
perdeu esse direito ao se envolver sexualmente com Bila, concubina de seu pai. Devido a esse pecado, os descendentes dele também não foram contados na genealogia da primogenitura. Por esse intermédio do sacrifício do Senhor Jesus, os primogênitos de Deus são aqueles que se tornam seus filhos, os quais herdam direitos e privilégios aqui nesta vida e na eternidade. É loucura trocar tal honra por qualquer prazer momentâneo. Infelizmente, Rubem não pensou, né? Ele agiu pela emoção e ele colocou a perder não somente o direito que ele tinha de primogenitura, mas ele colocou também toda a família dele na mesma condição que ele. Então, você e eu, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas escolhas, porque ela pode não só apenas comprometer a nossa própria vida, como também da nossa família. No 2, porque Judá foi poderoso entre seus irmãos e dele veio o soberano, porém a primogenitura foi de José. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carme. Os filhos de Joel, Semaías, seu filho, Gog, seu filho, Simei, seu filho, Mica, seu filho, Reaías, seu filho, Baal, seu filho, Beera, seu filho, e qual Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou preso, esse foi príncipe dos Rebunitas. Quanto a seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram postos na genealogia segundo as suas descendências, tiveram por chefes Jeiel e Zacarias. E Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitou em Aroer até Nebo, e Baal-Meon. Também habitou do lado do oriente até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. Para você entender, Baal, ele tem por significado do nome dono, né? Então a gente vê às vezes eles mesmos dando nome aos seus filhos de Baal, mas representa dono, né? Agora imagine, se a pessoa faz Baal como Deus, um ídolo, ela está dizendo que Baal é o dono dela. Então Baal se torna o senhor da vida daquela pessoa. 10. E nos dias de Saul fizeram guerra aos ajarenos, que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas de fronte, de todo o lado oriental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram de fronte dele na terra de Bazã, até Salcar. Joel foi chefe, Zafã o segundo. Também Janai e Zafate estavam em Bazã. E seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Zeba, Jorai, Jacã, Ziá e Eber, 7. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Joraã, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Gizizai, filho de Jadô, filho de Bus. Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, e foi chefe da casa de seu pai. E habitaram em Gileade, em Bazã e nos lugares da sua jurisdição, como também em todos os arrebaltos de Saron, até aos seus termos. Todos estes foram registrados segundo as suas genealogias nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Dos filhos de Ruben e dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens muito valentes que traziam escudo e espada e entesavam o arco e eram destros na guerra. Houve 44.770 que saíram à peleja e fizeram guerra aos ajarenos, como Getur e Anafes e Nadab, e foram ajudados contra eles. E os ajarenos e todos quantos estavam com ele foram entregues em sua mão, porque na peleja clamaram a Deus, que lhe deu ouvido, porquanto confiaram nele. Olha que forte, né? Quer dizer, eles foram para uma guerra, mas clamaram a Deus, viram que eles não conseguiriam vencer aquela guerra, mas porque eles clamaram a Deus, Deus deu vitória. Assim é você, há batalhas, há lutas que você não vai vencer sozinho, você precisa de Deus. E eu garanto para você que são a maioria delas. Então, vamos sempre contar com Deus, mantenha-se firme. 21. E levaram preso o seu gado, seus camelos, e 50.250 ovelhas, e 2.000 jumentos, e 100.000 homens.
porque muitos caíram feridos, porque de Deus era a peleja, e habitaram em seu lugar até o cativeiro. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, multiplicaram-se desde Bazã até Baal-Hermon e Senir e o monte de Hermon. E estes foram os cabeças de suas casas paternas, a saber, Éfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, homens valentes, homens de nome e chefes das casas de seus pais. Porém, transgrediram contra o Deus de seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Quer dizer, eles tiveram uma grande vitória vinda através de Deus, mas não foram gratos. Eles foram rebeldes, porque eles se prostituíram, quer dizer, eles deixaram de adorar a Deus para adorar outros deuses. O comentário do 18 ao 25. Os filhos de Ruben, Gade e da meia tribo de Manassés eram homens fortes, corajosos e muito bem treinados para a guerra. Enquanto eram fiéis e tementes a Deus, venciam as batalhas, multiplicavam-se e tornavam-se cada vez mais fortes. Mas ao desobedecerem aos mandamentos e se curvarem aos deuses pagãos, atraíam para si calamidades. Se quisermos ser e permanecer vitoriosos, devemos viver firmes na fé e obediência à palavra do Altíssimo. Caso contrário, nossos planos estarão fadados ao fracasso, pois toda vitória procede dele. E para terminar, no 26 diz: por isso, o Deus de Israel suscitou o espírito de Paulo, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pilneser, rei da Síria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas e Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Ala, e a Bor, e a Hará, e ao rio de Gozã, até o dia de hoje. Comentário final: Deus suscitou Paulo, rei da Síria, e chefiou a invasão das tribos transjordânicas de Ruben, Gade e da meia tribo de Manassés, com a permissão do Altíssimo. O cronista enfatiza que essas tribos eram compostas de fortes guerreiros que venciam todas as batalhas. No entanto, foram derrotadas e levadas cativas, pois se afastaram da fé genuína. Esse princípio espiritual continua em nossos dias. Há adversidades que são permitidas pelo soberano Deus com o propósito de promover reflexão, temor e arrependimento. A questão toda é quanto mais você confiar, nas coisas desse mundo, quer dizer, eles vinham ganhando, Eles vinham conquistando, se fortalecendo cada vez mais. Então, ao invés deles continuarem confiando em quem estava dando a vitória para eles, eles começaram a achar que era eles que tinham a força, que eles eram capazes de vencer qualquer batalha, que eles eram insuperáveis, intransponíveis. E Deus falou assim: quer ver? Eu vou sair de perto. E deu no que deu. Quer dizer, aquela força não valeu para nada. Assim, quando a pessoa confia no seu título, quando ela confia nos seus estudos, porque ela é formada, porque ela é uma pessoa inteligente, porque ela é uma pessoa influente, ou porque ela tem dinheiro, nada disso importa. Importa é quando você depende exclusivamente de Deus. E quando isso acontece? Quando você entende que todos os recursos que você tem, sejam eles dinheiro, casa, carro, trabalho, tudo que você tem, filhos, marido ou esposa, tudo que você possui, só foi emprestado para que você possa administrar. Nós somos administradores das riquezas de Deus, apenas isso. Porque tudo vai ficar por aí depois que nós morrermos. Se você entender que você é um administrador, então Deus vai conferir a você tudo que é dele, para que você possa honrá-lo com toda a sua vida também, tá certo? Que Deus continue abençoando e fazendo você próspero e abençoado, para que nada falte a você, principalmente, também, sobretudo, a casa de Deus, a obra de Deus. Gostou? Então dê o seu gosto, faça seu comentário, coloque o que Deus tem falado com você, espalhe esse vídeo, mande para aquelas pessoas que você tem evangelizado, tá bom? Fique bem.